Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e hoje a gente vai fazer um daqueles episódios em que a gente se concentra só em um transtorno, né? Dando um quadro geral, os sintomas e como costuma ser o tratamento atualmente. No caso, o transtorno de personalidade narcisista já foi pedido por mais de um ouvinte. E aí eu peço permissão aqui para o Rodrigo para falar rapidamente sobre o mito, né? De onde vem esse tema do Narciso, que eu gostaria de aproveitar a especialidade dele para falar mais sobre o transtorno em si, né? Narcisista vem de Narciso, que é um personagem da mitologia grega, que se apaixona pela própria imagem refletida nas águas de um lago, né? E, assim, se apaixona tanto a ponto de não fazer mais nada da vida, né? Ele se apaixona e aí fica ali contemplando a sua própria imagem até definhar e acabar morrendo mesmo, só, né? Porque passou a fazer só aquilo ali a partir do momento em que viu sua própria beleza refletida. A gente vai ver como esse mito se transporta para o transtorno que leva esse nome, né? E quem conversa com a gente é o Rodrigo Fernando Pereira, que é psicólogo clínico, tem doutorado em psicologia clínica pela USP e trabalha como psicólogo na clínica Interface. Obrigado por ter reservado um tempinho para falar com a gente, Rodrigo. Eu que agradeço, Luiz. Eu agradeço o convite e espero que possa ser útil para quem está nos ouvindo. O transtorno de personalidade narcisista tem no nome essa coisa do transtorno de personalidade, né? A gente já falou aqui, a gente nunca fez um episódio sobre essa diferenciação, né? Os de humor, os de personalidade, mas apesar de a gente já ter falado, pode ter gente que não ouviu, né? O episódio que a gente comentou sobre isso. Então, queria primeiro que você explicasse o que significa o transtorno narcisista ser um transtorno de personalidade? O que esse elemento traz para esse transtorno? Tá. A gente tem classificações, né, de transtornos mentais, né? A gente tem uma classificação bem ampla que abrange muitos transtornos diferentes. Ah, eu acho que até antes da gente entrar nisso, acho que é sempre bom a gente ter uma visão de que o transtorno mental é diferente da gente falar de uma doença, né, de uma doença física, assim, né? Uhum, Porque ele é muito mais a descrição de um estado uhum, do que uma doença, por exemplo, você tem um vírus dentro de você e você faz um exame e você identifica que o seu corpo não está funcionando bem por conta daquilo ali, uhum. né? Então você tem exames físicos. No transtorno mental a gente não tem isso, né? A gente tem um conjunto de sintomas, né, que costumam aparecer juntos e aí o transtorno mental é quase como se fosse um rótulo, como se fosse um Uhum, rótulo que a gente desse para um certo estado. uhum, Alguns desses estados são passageiros, outros estados são mais crônicos, né, e cada um tem a sua característica. O transtorno de personalidade, ele tem a especificidade, primeiro ele ser algo mais crônico, uhum, né, porque é como se fosse o jeito da pessoa ser, uhum. né, e, e ele tem como característica principal, todos eles, de serem pessoas que têm características de conduta que destoam da cultura que elas estão, né? Sim. Então, é sempre importante a gente mostrar isso, né? Que são pessoas que destoam do jeito esperado de se comportar dentro de uma certa cultura ou dentro de um certo grupo. O próprio DSM, que é o catálogo de transtornos mentais, ele começa falando isso. São pessoas que não funcionam do jeito esperado por uma cultura. Uhum. Então, acho que é interessante a gente olhar isso, porque, primeiro, é um rótulo de um Estado, e, segundo, é algo que tem um julgamento. Você tem esses diagnósticos, como que eles são feitos? Você tem um painel de especialistas, eles se juntam, eles falam: ó, isso aqui é anormal, né? Isso Uhum. aqui não está certo, né? Sim. Então, aqui a gente pode olhar até de uma forma até crítica, né, de entender que, olha, se espera que você se comporte de um jeito e tem pessoas que destoam disso. Então, essas pessoas que destoam disso, se diz que elas têm esse transtorno. Mas, Uhum. como se é para a gente ter uma clareza de que o transtorno é uma coisa física que está ali dentro da pessoa, né? É Sim. uma descrição, né? Isso que é um diagnóstico em saúde mental, e é sempre bom a gente ter essa referência. Então, o transtorno de personalidade tem essa característica, pessoas que destoam, e tem vários tipos, né? Então, são pessoas que provavelmente, por destoarem, vão ter dificuldades nos relacionamentos, vão ter dificuldades na vida profissional, é, e, o transtorno de personalidade você não tem remédio, né? Uhum. Porque é diferente de uma depressão, de um transtorno de humor, que é algo pontual, e você trata, às vezes até com medicamento, né? É, e uma diferença também específica disso é que o transtorno de humor, você sabe quando você está deprimido, né? Uhum.
por exemplo, né? Você sabe qual que é o seu funcionamento normal, você fala, nossa, eu não estou bem, eu estou Sim. fora do meu normal. Então é quase, você percebe a diferença em você mesmo. Um transtorno de personalidade é o jeito da pessoa, ela não vê aquilo como anormal ou como diferente, é o jeito que ela é. Então tem uma diferença entre o que se chama de ego sintônico, que é isso Sim. que a pessoa, né, se identifica daquele jeito e não se vê como diferente, e ego distônico, Uhum. que é um transtorno que você tem e fala, nossa, não estou funcionando normal, e aquilo tende a passar. Então o transtorno de personalidade é isso, a pessoa se reconhece daquele jeito, é crônico, traz dificuldades crônicas, o tratamento é difícil, você não tem medicamentos específicos, a terapia é difícil. Então é isso, esse é o conjunto de características, também de destoar daquilo que é esperado pela cultura. Né? Perfeito. Tem um livro que eu consulto bastante para fazer as pesquisas aqui, que é ele tem casos comentados, né, relacionados ao DSM. E aí, sobre esse transtorno narcisista, ele fala, por tratar-se de um transtorno de personalidade, acontece muito da pessoa procurar algum serviço de saúde mental porque aquele transtorno de personalidade acarretou talvez um quadro deprimido, um quadro ansioso, mas o que ele tem não é propriamente uma depressão ou uma ansiedade. Então ele nunca relata as coisas que originaram aquele quadro como um problema, né? Como você algo que afeta a vida dele negativamente, né? É, no caso específico do transtorno, é isso mesmo, né? Os transtornos de personalidade eles causam outras coisas, Sim. depressões, os quadros de ansiedade e tal, isso que leva as pessoas a procurarem. E no caso específico do transtorno narcisista, é raro as pessoas procurarem, né, pelo transtorno em si, é mais por essas consequências, Uhum. mas no geral é um transtorno que já se procura menos mesmo, pela Uhum. própria característica, né? Sim. Porque já entrando um pouco na característica, geralmente são pessoas que tendem a sentir que elas estão mais corretas, ou que elas sabem mais do que os outros e tal. Então, se submeter a um processo de tratamento ou de terapia já é algo que seria mais difícil. Ainda assim, Uhum. acontece, mas pelo menos pela minha experiência, acontece com menos frequência do que outros transtornos mesmo de personalidade. O que Sim. tem muito, né, são pessoas que convivem com pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista. Essas procuram bastante terapia e essas têm, porque é difícil, né? Tem muitas dificuldades, então você tem muita gente que convive com pessoas com esse padrão, mas essas pessoas na terapia já é menos frequente. Elas estão lá, mas é menos frequente. Né? Sim, a gente vai falar sobre isso, que é até um conceito que eu aprendi vendo o site da clínica, né? Então você já começou, Rodrigo? Queria que você prosseguisse, né? Dá um quadro geral, né? O que caracteriza o transtorno de personalidade narcisista? Tá. Bom, são pessoas que requerem uma grande admiração, né? Elas requerem um tratamento especial, têm um senso de alta importância, um senso de grandiosidade, acha que é especial, né? Acha que só pode se relacionar com pessoas especiais, só pessoas especiais vão entendê-la, Uhum. né? Tem um senso de se sentir no direito, assim, né? Que é aquela, tem uma certa arrogância, ou é aquela pessoa que fala, você sabe com quem que você está falando, Uhum. né? Porque realmente acredita que ela é muito importante e ela não é tão importante assim, né? Sim. Não corresponde à realidade, né? Então ela tende a inflar muito as próprias realizações, as próprias qualidades, e acaba por conta disso tendo uma certa desconsideração pelo outro, uma certa desconsideração pelos sentimentos do outro, não tão forte como se fosse um transtorno de personalidade antissocial, né? Que acho que vocês Uhum. até já falaram aqui, Sim. né? Que aí isso é bem marcado, mas tem uma certa desconsideração, né? Então, mas o essencial é isso, aquela pessoa que realmente, em termos mais simples, é uma pessoa que se acha demais, mas num nível patológico, né? Acho que é importante também dizer que todos nós temos as características. Se a gente for pegar o DSM, né, a gente vai se Sim. identificar em tudo ali, né? Então todos nós temos um pouco de narcisismo, um pouco de impulsividade, isso tudo é normal. A gente tem um espectro, né? Uhum. É só quando a gente diz que é patológico quando chega num extremo que aquilo realmente tem um impacto na vida da pessoa que é significativo. Então, não é pra gente também assim, então se eu acho que eu faço uma coisa boa, eu sou narcisista. Não, narcisista todos nós somos em certo nível. Sim. Mas aqui a gente está falando do que é um narcisismo patológico, né? Que Uhum. realmente passa desse limite, assim, que está no extremo desse espectro. Né? Uhum. Aí, Rodrigo, essa era é incrível, né? Quando a gente faz uma entrevista, eu sempre fico impactado quando parece que a próxima pergunta já era meio o que você estava falando, sabe? Então a coisa fica fluida.
Era justamente isso, né? Acho que as pessoas, como eu falei, mais de uma falou: "Ah, queria que você falasse sobre transtorno de personalidade narcisista". Eu imagino que é porque a pessoa acaba lendo coisas e reconhece isso em alguém, em geral, né? Acho que não muito nela mesma, mas em alguém. E aí é o que você falou, né? A gente vê esses traços em alguma pessoa, alguém que se acha, né? Você comenta muito assim. E pelo que você falou, extrapola, né? Extrapola é o razoável. É assim que se diferencia, digamos, algo que mereça uma atenção. É assim mesmo? É uma coisa fácil de se ver? Esse extrapolar é algo que fala, nossa, qualquer um vê, sabe? Ou não, pode ser que seja meio sutil, mas ainda assim mereça uma atenção. Eu acho que assim, a gente é difícil porque eu acho que é um espectro contínuo, né, não é marcado a pessoa que tem um pouquinho ou tem muito, Uhum, todo mundo vai ter algum grau, né. uhum, Eu vou falar da minha postura, assim, né, da posição de psicólogo, assim, uhum, né, e até conversando com meus colegas, assim, como é que a gente é engraçado, como é que a gente sabe que a gente primeiro tem a dica de que a gente está lidando com alguém com transtorno de personalidade. É como a gente se sente com a pessoa, né, uhum, muito interessante, porque a gente sente alguma coisa errada, assim, ou a gente se sente incomodado, ou a gente sente que é difícil, ou aquela pessoa que é difícil da gente ter uma aí a gente começa pô, isso aqui não essa pessoa aqui não tá fluindo bem, ou eu me sinto mal. Aí a gente olha para como a gente se sente, e a gente vê que tem algum incômodo, e aí a gente começa a olhar para a pessoa e começa a identificar esses fatores. Então, primeiro que é uma pessoa que já causa algum desconforto, né? Ou uhum. porque se acha demais, ou porque é arrogante, ou até, no caso do transtorno narcisista, pode ser uma pessoa que chega numa sessão e elogia demais. Hum, Até porque se é uma pessoa que só se julga que só pode ser entendida porque é muito especial, então o terapeuta dela tem que ser muito especial também. sim, sim. Então, então ou ela pode te atacar e te diminuir, ou ela pode te elogiar demais. Mas a gente tem uma sensação de quando não tá certo, assim, né. Uhum, Mas aí, no dia a dia, assim, geralmente são pessoas que quem convive vai sentir um incômodo forte, assim, sabe, né. uhum, Porque é isso, né, ou a pessoa é muito arrogante, ou ela é muito manipuladora, as relações tendem a ser muito utilitárias, então a gente não é uma coisinha assim, a pessoa se gabou de alguma coisa. Isso não, isso uhum, todo mundo faz. Tem algo sistemático na relação, na convivência, que faz com que a gente sinta um desconforto constante, né? uhum, Assim, uhum, importante. Então, isso é uma dica. E aí a gente vai vendo mesmo que tem coisas que fogem, né, do bom senso, né? Do quanto que a pessoa realmente aumenta, vai afastando as pessoas, aquilo vai tendo impacto na vida dela. Então, quando você começa a observar também do impacto que tem, né, de que as pessoas talvez não queiram conviver, não queiram chegar tão perto, aquela pessoa é difícil, né, acaba uhum. enxergando ela desse jeito, então você vê que tem algo ali que, que denota um transtorno de personalidade, né? Rodrigo, acho que essa descrição do quadro, né, do transtorno, pode trazer, às vezes, uma ideia que não é exatamente como a pessoa é, no que se refere, assim, ao humor ou à autoestima, sabe? Acho que esse comportamento pode fazer parecer que a pessoa é muito pra cima, tá sempre bem, né? Ela tem uma consideração por si muito forte, muito alta, né? Muito forte. E queria que você entrasse um pouquinho nessa profundidade, né? Em geral, como que a pessoa de fato se sente, né, quando ela pensa consigo Uhum. mesma? Certo. Isso é um ótimo ponto, né? Porque é isso, né? A gente vê uma pessoa, por exemplo, arrogante ou desse jeito, pode parecer que tá tudo bem para ela. E pelo contrário, né? A gente tem algumas teorias para explicar por que que alguém, né, desenvolve um transtorno desse, né? Você tem desde teorias que dizem que tem a ver com a criação, da infância, né, bem lá no começo, tem outras que falam mais de outros aspectos da vida, mas o comum é que a pessoa faz isso porque ela, no fundo, tem uma crença de se sentir muito pior, na verdade. Uhum, Então, é uma pessoa que vai ter uma angústia profunda. Então, toda essa arrogância, a tentativa de controle, a tentativa de a querer a confirmação de que ela é boa, constante. Imagina uma pessoa que está constantemente precisando de uma confirmação de que ela é boa ou de que ela faz bem as coisas. Isso é super angustiante. sim. Né? Então, na verdade, a pessoa que lá no fundo, de forma inconsciente, né, ela não percebe, se sente mal com ela mesma. Tanto Sim. que, se ela não tem aquela confirmação constante de que ela é boa, aquilo já é
arrasador. Uhum. E aí que vai desencadear os sintomas, ela vai ficar irritada, ou ela vai se deprimir, né? Se ela tem uma frustração grande, se ela perde o emprego, se ela perde um relacionamento, como isso pode acontecer comigo? Uhum. Então, vai apontar para aquilo que ela está lutando o tempo todo contra, né? De que ela pode ser uma pessoa com falhas, com defeitos, uma pessoa comum, vamos dizer assim, Sim. né? Então, por mais que possa parecer só uma pessoa só arrogante, ou só uma pessoa que se acha, na verdade é uma pessoa profundamente angustiada, né? Que Uhum. depende disso constantemente, depende o tempo todo dessa confirmação, e qualquer momento ou qualquer situação em que essa confirmação não acontece é, é visto como uma ameaça, por isso que muitas vezes a reação é muito forte. Uhum. Queria aqui para um caso prático, Rodrigo, aquele livro que eu falei para você que eu me consulto bastante, eu acho interessante porque ele comenta casos, né? Então são casos reais, aí você tem uma ideia de alguém de fato que tem aquilo, né? E acho que o transtorno narcisista, a gente consegue pensar, a gente sempre tenta imaginar como é isso numa relação pessoal, né? E aí acho que é até fácil imaginar, nossa, é uma pessoa difícil mesmo. Acho que aí a, a relação vai definhando, igual o Narciso mesmo, né? Vai definhando, porque é tão difícil, aí você passa a procurar menos, quer menos, e a relação morre, né? E nesse caso, do caso comentado do livro, é um paciente que tem tudo isso e tem muita dificuldade em se manter num emprego. E aí, como o emprego é um tipo de relação um pouco diferente, eu queria que você tentasse explicar um pouco, para a gente tentar elucidar como que isso afeta a vida como um todo mesmo, né? Não só, tem dificuldade de arrumar um amigo, que acho que é mais fácil a gente imaginar, né? Agora, na vida em geral, assim, como que o cara vai ficando solitário por causa desse comportamento, né? Sim. Antes, assim, eu vou até só comentar sobre relacionamento, não necessariamente os relacionamentos vão acabar, porque Sim, a gente tem combinações de patologias que funcionam super bem, né? sim, Assim, então, sim. só assim, né, de coisa que eu já vi. Você pode ter uma pessoa narcisista de um lado, uma pessoa super dependente de outro, Hum. aquilo, eles vivem de pé de guerra, mas não se largam. Uhum. Porque tudo que o narcisista quer é alguém dependente dele, e tudo que alguém dependente quer é alguém que parece ótimo que tá ali por ele. Então, Sim, isso pode super funcionar. sim. Então, não necessariamente ele vai perdendo as relações, é só, às vezes, se encaixa bem, não Sim. saudável, mas se encaixa, né? Total, total. E, e na questão do emprego, é difícil porque muitas vezes quando você tem um trabalho, você tem regras, você tem hierarquias, você tem tempo para as coisas acontecerem. E quando você tem uma pessoa que se acha no direito de ter mais benefícios, né, de ter mais vantagens, de ser reconhecido, isso a vida real não atende isso o tempo todo, né? Então é muito difícil porque vai ser difícil para a pessoa esperar as coisas na hora certa. Ela vai, às vezes, querer burlar as coisas para conseguir vantagens que ela não deveria ter, que ela não merece, e fica muito frustrada e vai culpar os outros quando ela não recebe, né? Então, eu não consegui aquilo, mas foi fulano que me sabotou, fulano que me atrapalhou. Então, o narcisista tem muito isso de a máxima do narcisista é a máxima do Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser, né? Então, Uhum. Sim. ele sempre vai atribuir a culpa a alguém, dificilmente vai atribuir a culpa a si mesmo. Então, isso com certeza dificulta muito manter o emprego, né? Que é uma relação em que é isso, né? Você tem uma estrutura lá e que as coisas não vão, essas necessidades todas não vão ser atendidas facilmente, né? Uhum. Mas é difícil, a vida tem que dar muito errado para essa pessoa conseguir falar, não, putz, talvez o problema seja eu, Uhum. né? Uhum. Quando ela dá mais ou menos errado, geralmente ela vai continuar culpando os outros, porque fulano que me sabotou, fulano não gostava de mim, fulano tinha inveja, tem muito Sim. essa ideia de, deu errado porque a pessoa tinha inveja de mim e aí me atrapalhou, né? Uhum. Então é um discurso que vem muito. Só quando acho que quando acaba, quando tudo arrasa mesmo, assim, que a pessoa fala, não, putz, talvez eu esteja fazendo alguma coisa aqui, né, que não tá ajudando, né. Sim. Mas é isso, então você vai ter essas dificuldades práticas aí, porque as estruturas da vida não vão atender, né. Uhum. E, em geral, Rodrigo, quando não chega a acabar tudo, digamos, né? A pessoa perde tudo, mas ela realmente desenvolve alguma coisa que faz ela procurar algum atendimento que pode ser o início, né, da Uhum, descoberta, assim, desse uhum, uhum. diagnóstico. O que que é que acontece com a pessoa, né? Que quadro que se desencadeia aí? Eu acho que é isso, né, porque você perdeu o emprego ou perdeu um relacionamento, mesmo que não tenha acabado tudo, a pessoa pode se deprimir, ela pode sim, às vezes ela pode, isso acontece também, como você falou, às vezes, ela pode perder de fato as relações e não ter relações, então ela procura na terapia alguém que vai ouvir, Uhum. né, alguém que, eh,
algum espaço para isso, né? Ou até para um espaço para poder falar dela mesma, né? Porque a pessoa vai gostar de fazer isso. É, não- dificilmente vai chegar no tratamento com assim, não, realmente eu percebo que eu tenho uma dificuldade que eu preciso melhorar. Vai chegar por esse outro motivo. E aí, se a coisa andar bem, pode ser que a gente ache um espaço para ir melhorando, mas é sempre Uhum. muito difícil, né? Sim. Porque é difícil, leva tempo, né? Depende de um vínculo muito bom, né, que Uhum. com transtorno de personalidade é difícil, depende um vínculo muito bom para que você comece a colocar as coisas, a propor as coisas, enxergar certas coisas, fazer certas técnicas para que a pessoa comece gradativamente a enxergar um pouquinho a vida de outra forma, né? Uhum. E mesmo assim não é uma coisa que vai ser curativa, é algo que é, pode ficar mais ou menos controlado, vamos dizer assim, né? Sim. Mas o início do tratamento é isso, né? Provavelmente deu alguma coisa errada que incomoda, ou é uma solidão, uma dificuldade de ter espaço para conversar, ou uma depressão porque está sendo frustrado constantemente, já que a expectativa de que vai ser reconhecida é muito alta, e isso não acontece. E, Rodrigo, apesar como a gente falou no início, né? O transtorno de personalidade, a pessoa não ver um problema nele em si, ao chegar num terapeuta, né? Você como profissional, assim, é fácil perceber? É meio rápido, assim, puta, saquei ali, essa coisa estranha que você falou que a gente percebe. Pra quem é Sim. profissional, fala, já vi ali uma coisa. Eu acho que conforme você vai tendo experiência, né, acho que tem a ver com a experiência que você tem num tipo específico de Hum, transtorno, assim. Acho que se você já lidou com alguns, você já começa a sacar mais rápido. uhum, E eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim. No começo, se você não tem tanta experiência, você sente essa coisa estranha até você entender o que é exatamente, né? Por isso que é bom a gente discutir caso ou fazer supervisão, né? Porque às vezes a gente não sabe, alguém fala, ó, mas isso aí tem cara de tal coisa, sim. né? Mas quando você já está acostumado, aí já fica mais fácil de você perceber, porque aí você já pega alguns sinais ali, você já sabe o que aquilo significa, né? Então Uhum, acho que depende um pouco do quanto de experiência você tem com aquele tipo de transtorno, né? uhum. E aquele conceito, Rodrigo, que eu falei, né? Até ali no site, quando falou, quando dá encontra, né, um par perfeito e fica nossa, pode ser muito conflituoso, mas fica porque casou o que cada um tá procurando, né? Eu li esse termo conarcisismo, e queria que você falasse um pouco sobre isso, porque deve ser bastante comum, né? Você tem alguns perfis sendo ou não de transtorno de personalidade, você tem alguns perfis que se encaixam muito bem, né? Como esse, né? Posso falar de casos que eu tenho, né? Sem identificação, mas eu mais até já tive os casos de narcisismo, mas eu acho mais interessante os casos de pessoas que se relacionam com pessoas narcisistas, porque ao contrário do narcisista, que o problema nunca é com ele, a pessoa que convive, se tem um perfil desse de cor narcisismo, de dependência, ela vai achar que a culpa é sempre dela, Sei, né? Então, sei. aí é um prato cheio, né, para quem tem o transtorno, assim. Então, a pessoa acha que a culpa é sempre dela, né? Então, acaba virando, não tem como não virar uma relação mais ou menos abusiva, assim, né? Uhum, Então, tem as manipulações, mas na manipulação a pessoa acha que ela é culpada, né? E que outra pessoa faz tudo certo, que ela que tá falhando de algum jeito, né? Então, mas porque você tem um perfil também que às vezes é muito dependente, é, tem uma vontade muito grande, às vezes até demais, de ajudar, de fazer demais de se doar pelo outro. Então, quando você uhum, tem esse perfil, tem um encaixe, assim, e aí é difícil, né? É difícil. Nesses casos, assim, como a pessoa não tem o transtorno, é até mais fácil você mostrar para ela o que está acontecendo, né? Olha, como uhum. é que você se sente nessa situação? O que que você acha disso? Dificilmente a gente chega e fala assim, olha, o seu marido, a sua esposa é narcisista, sai dela. A gente não chega desse jeito, né? Sim. Mas a gente traz o que a própria, até porque a escolha é sempre da própria pessoa, mas a gente começa a trazer as próprias emoções da pessoa e dizer, olha, você está se sentindo sempre assim nessa situação, nessa relação, né? A sua interpretação é sempre que você é culpado, mas será que é isso mesmo? Vamos, o que mais tem aí? Né, isso está te fazendo bem ou não? A gente vai por outros caminhos para fazer a pessoa começar a enxergar isso, né? Sim. Mas, mas é muito difícil, porque é isso, né? Tem esses perfis que eles se atraem, né? Porque o narcisista, ele tem essa coisa às vezes ele é tão bom em falar de si mesmo que ele acaba convencendo, né? Então, se você tem uma pessoa que Sim. se vê como pior, vai se encantar por essa figura, né? Se Uhum. encanta. Por isso que tem esses relacionamentos de indas e vindas, ou que não sai, porque tem uma atratividade, tem uma aura, vamos dizer assim,
de alguém realmente muito bom, muito importante, que pode encantar alguém que seja mais incauto ou que seja mais dependente, né. Então aí a coisa se encaixa bem, né, e aí é difícil desfazer esse encaixe depois, né. Sim. Rodrigo, indo aqui até para o nosso segmento final, que é justamente isso, né, tentar só esmiuçar um pouquinho como que é esse desenrolar, né, essa tentativa de desenrolar um caso desse. Eh, Quando você tem essa sugestão, né, de que, acho que pode ser isso, e você apresenta isso para a pessoa, como costuma ser? Já é difícil desde aí, assim, pessoa ou a aceitação daquilo, né, a crítica sobre aquilo? Primeiro que assim, tem sempre uma dúvida do quanto a gente fala ou não sobre o diagnóstico, assim, sabe, Hã. né, se a gente chega e fala: "Olha, eu acho que você tem esse", se encaixa, né, você se encaixa no que é descrito aqui. É muito caso a caso, assim, né, já teve situações em que eu nem nunca falei de diagnóstico, Uhum. já teve algumas que eu falei e foi desastroso, já Uhum. teve algumas que eu falei e foi útil. Uhum. É muito interessante, a gente tem sempre que pensar: "Isso aqui vai ser útil para a pessoa, para o tratamento dela ou não?". E nem sempre Uhum. a gente consegue julgar certo, a gente discute com o psiquiatra, né, e a gente nunca sabe. Tem pessoas que dá um clique e fala: "Nossa, então agora eu entendo o que está acontecendo comigo", ela vai pesquisar, ela vai entender e aquilo é super útil. Uhum. Tem pessoas que ficam muito bravas e rompem, sabe. Então é muito difícil, primeiro, saber como que a gente vai apresentar, se a gente vai apresentar, se a gente vai apresentar como rótulo ou não, se aquilo é útil ou não, Uhum. né. Mas apresentando ou não, né, a questão do diagnóstico, a conduta vai ser mais ou menos a mesma, a gente sabe mais ou menos o que fazer, apresentando ou não. Transtorno de personalidade é sempre muito vínculo e relação terapêutica, o que já é difícil, porque geralmente são pessoas difíceis que testam, né, ou que te atacam, que diminuem, ou que te manipulam, que testam o vínculo. Então, já é difícil a gente estabelecer uma boa relação. Mas Uhum. se a gente consegue isso, muitas vezes pode ser a única relação boa que a pessoa tem na vida, Sim. né? Porque a gente está lá para aquilo, né? Mas aí, você estabelecendo uma boa relação, ali você tem espaço para trabalhar. E você pode dar modelo dentro da própria relação, quando você tem um vínculo bom. Porque aí você não precisa ficar só na teoria, você pode usar a própria relação como mecanismo terapêutico. Você pode dizer para a pessoa, se a coisa está bem, tá bem firmada: "Olha, quando você faz isso, eu como seu terapeuta me sinto desse jeito". Não porque Uhum. eu estou discutindo os meus sentimentos, não é isso, é Sim. para que a pessoa tenha uma noção do que ela provoca nos outros, Uhum. né. Então isso é um possível caminho, né. Sim. Então de usar, é muito usar a própria relação como modelo, como espaço em que a pessoa consegue mostrar um pouco as fragilidades. Então, se ela consegue começar a ter um pouco mais de consciência da própria fragilidade, do medo que ela tem, talvez ela precise um pouco menos de toda essa compensação. Se a gente tem uma relação boa, assim, bem firmadas, até a gente pode até ser um pouco mais direto, né? Eu já tive pacientes que, depois de muito tempo, que já tinham uma boa relação, a pessoa: "Ah, Rodrigo, por que que você acha que aquela pessoa não me responde mais a minha mensagem porque eu falei?". "Sim, porque você fez besteira", sabe, tipo, mas depois de Sim. muito tempo, assim, né, que já tinha espaço que eu podia falar isso pra pessoa e a pessoa, putz, consiga aí ela começar a conseguir perceber os próprios comportamentos, assim. Mas isso não é de praxe, isso é lá de isso é um quando tá nesse ponto, tá bom já. Se a pessoa consegue Sim. ouvir isso e fica tudo bem, tá ótimo já, né. Sim. Mas, é isso, eu acho que a chave é a relação terapêutica. Ô, Rodrigo, a última pergunta que eu tinha era acho que você acabou respondendo, né, e até um pouco antes, né, falou: "Bom, o tratamento não tem a ver tanto com medicamentos, né". Apesar disso, eu vou fazer a pergunta mesmo assim, para dar mais um quadro geral, né. Realmente, pode ser que medicamentos, de alguma forma, possam contribuir em algum caso, né, e aí a terapia, acho que você falou bastante agora, mas se houver algo que você ache válido complementar, né, como é que é o tratamento um tratamento bem-sucedido, digamos, né, para uma pessoa? Sim. O medicamento ele pode ser bem útil, sim, porque é isso, né, porque não para o transtorno em si, mas esse transtorno vai causar uma série de dificuldades. Pode causar impulsividade, depressão, pode estar relacionado a episódios de mania, né, então tem Uhum, um monte de consequências ou de comorbidades, vamos dizer assim, que o medicamento, tratamento psiquiátrico pode ajudar bastante, né. uhum, Eh
Então, não acho que você não tem um tratamento medicamentoso específico para o transtorno, porque ele é uma coisa muito ampla, né? Mas você tem para essas consequências e comorbidades, né? Uhum. Fora que quanto mais acompanhamento a pessoa com transtorno de personalidade tiver, melhor. Sim. Né? Então, por exemplo, o transtorno borderline, a gente tem modelos de tratamento que envolvem tratamento de grupo, né? Então, você ter pelo menos um psicólogo e um psiquiatra, pelo menos a pessoa já tem 2 recursos terapêuticos ali, cada um com o seu método, com a sua estratégia, e que pode ser bastante útil. A terapia, como eu comentei, tem isso da relação terapêutica ser fundamental, mas a gente tem técnicas específicas, né? O transtorno narcisista, por exemplo, a gente pode usar muito uma coisa de roleplay, né? De você fingir, de você simular situações de vida da pessoa, fazendo ela mudar de lugar, ela conseguir olhar pelo ponto de vista do outro, ou até ser Uhum. mais objetivo, né, de reflexão, assim, de consequência. Ok, quando você age desse jeito, qual é a consequência que você tem? Tirar um pouco da ideia só de certo e errado e colocar né, fazer a pessoa olhar de uma forma muito mais pragmática. Tá bom, você Uhum. quer manter seu emprego, o que é necessário para você manter seu emprego, né? A partir dos próprios objetivos da pessoa, né? Sim. Então, tem algumas estratégias terapêuticas que a gente pode usar dentro desse esquema mais amplo aí da relação terapêutica, que é o fundamental, e os medicamentos podem ajudar sim, porque com certeza, assim, quase sempre a pessoa vai ter outras dificuldades, né, em decorrência do transtorno de personalidade, né? Legal. Rodrigo, muito obrigado, né, por ter topado falar com a gente. Eu sempre deixo um finalzinho para a pessoa falar o que quiser. Pode ser uma propaganda do que você quiser, falar algum ponto que a gente não abordou, né? A gente tenta abordar um geral nesse panorama, mas às vezes escapa algo que só o especialista vai saber que é muito relevante, né? Então deixa a sua mensagem final aí para o nosso público. Sim. Eu queria agradecer, e acho que um assunto legal de juntar com isso, que a gente acabou, até fiz algumas anotações, que acho que é legal de trazer, até como uma forma né, de tirar um pouco da. A gente fala muito de autoestima, né, quando a gente fala de saúde mental, Sim. né, e a gente sempre fala de elevar a autoestima. Mas o Hum. transtorno de personalidade narcisista, por exemplo, é um exemplo de que se você tiver muita autoestima, pode não ser muito bom, sabe? Sim. Verdade. É, e é interessante porque tem muitos estudos que mostram que ter muita autoestima vai estar relacionado com o comportamento mais agressivo, a afastar pessoas, a você desconsiderar os outros, a você ser menos empático. Então, eu gosto de, junto com isso, questionar um pouco essa ideia de autoestima a qualquer custo, né? Uhum. Eu acho que a autoestima tem sempre a ver com você se julgando, seja bem ou seja mal. E talvez a melhor Uhum. coisa seja a gente viver sem se julgar tanto, sabe? Sim. Porque se você se julga bem demais, vai ser ruim. Se você se julga mal demais, vai ser ruim também. Né? Sim. Então, se viver de uma forma mais suave consigo mesmo, assim. Mas é isso, né? Queria agradecer de novo o convite, foi um prazer, né? Conversar com vocês. Mas é isso, né? Ah, eu já peço permissão, Rodrigo, para daqui a um tempo, aí só para não ficar tão perto, né? A gente marcar um dia uma conversa sobre autoestima, porque a gente tem um formato de episódio que a gente fala mais sobre emoções, sentimentos, então a gente já fez sobre ciúme, sobre culpa, Ah, legal. frustração, acho Uhum. que não, mas enfim, essa seara, assim, né? E a gente poderia falar sobre autoestima. Daqui a um tempo, se você permitir, a gente entra em contato de novo e falar Com sobre isso. certeza. Acho legal desmistificar um pouco esse conceito e se aprofundar. Ótimo. Obrigado mais uma vez, Rodrigo. Um abraço. Obrigado a vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Fins. Dói. Dói ver evaporar na nossa frente a ilusão que talvez só existisse na nossa imaginação. Dói encerrar um ciclo que parecia inabalável. Dói constatar o desencontro de algo que pareceu um dia o encontro perfeito. É com essas dores que nós nos identificamos e isso ganha proporções transbordantes dentro de nós. Mas os fins também têm um outro lado, a conclusão. Uma conclusão que pode ser libertadora para os envolvidos, que pode libertar as partes de viverem uma existência inteira em um pacto de infelicidade mútua. Talvez você se identifique porque você foi a pessoa que comunicou o fim. Ou talvez você se identifique porque você foi comunicada do fim. Talvez você guarde boas memórias dessa relação e se sinta mais alargada ou alargado depois dessa experiência. Ou talvez a mágoa seja a tinta mais forte. Seja qual for o momento de término que você vive ou já viveu, olhe para o que foi vivido com dignidade. Respeite o seu momento, mas lembre,
Há uma esquina logo mais ali na frente para virar e uma vida que a todo momento nos convida a dançar com ela. Fins também podem ser libertadores e um convite para uma nova dança. Uma nova dança que não precisa necessariamente ter um novo par, mas é importante que permita um novo ritmo, o seu ritmo. Obrigado, pessoal, por terem ouvido mais esse episódio. Vamos aqui às menções do programa. Eu falei que várias pessoas sugeriram o transtorno narcisista pra gente, como tema, né, pra gente falar num episódio. E realmente foram várias, mas eu, nas minhas anotações aqui, eu consegui resgatar só uma, que é a Laura. E além de ter resgatado só uma, eu só registrei assim, Laura. Devia ser algum arroba que era uma sigla, alguma coisa assim, e o nome mesmo que aparecia era só esse. E eu anotei dessa forma. Mas é uma Laura que sugeriu praticamente todos os transtornos de personalidade pra gente falar aqui. Então tinha o histriônica, esquizotípica, narcisista e vários outros. Então você vai saber que é você, Laura, que indicou quase todos os de personalidade pra gente falar. A Bárbara Suemi é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, é psicóloga, sugeriu da gente falar de altas habilidades e superdotação, que é um tema que já sugeriram antes pra gente, e confesso que quando eu vi a primeira vez, me parecia uma coisa meio, imagina, né, pessoa super inteligente, criança super inteligente, não é tema pra gente. Dei uma esnobada, assim. Mas parece que é um ponto de sofrimento muito grande. Então a gente tá realmente procurando pra fazer. Vamos procurar especialistas aí pra fazer um episódio sobre isso. Obrigado, Bárbara, pela sugestão. O Eduardo Sena fez um relato muito impactante sobre a bipolaridade que ele tem e sugeriu da gente falar sobre psicofobia, que é o preconceito contra pessoas que têm algum transtorno mental. Tá anotado aí, viu, Eduardo? E força aí no tratamento que as coisas dão certo e avançam cada vez mais pra chegar num ponto de equilíbrio em que você fique satisfeito aí com o seu estado, né? E as menções de stories, que acontecem bastante, as pessoas divulgam e a gente pede que continue divulgando os nossos episódios e os conteúdos extras, né, que no Instagram a gente faz não só divulgação dos episódios, mas coloca coisas que nem tem a ver com o mesmo tema, dicas, posts que a gente chama de motivacional aqui, porque exige muito, né, da pessoa que tem algum transtorno se manter no tratamento, muitas vezes é bastante difícil, então a gente gosta também de dar uma palavra de força para essas pessoas via nosso Instagram. Então obrigado pro Leandro Cândido, a Corrente do Bem Sul Fluminense, a Raquel Almeida, a Aline Maria e a Ana Lu Saad. Obrigadão, gente. Até o próximo episódio. O Entre Mentes é uma produção da Baioque Conteúdo. Tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Amanda Hatsira, coordenação geral do Paulo Borja e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido Magrão. Eu peço para vocês seguirem a gente no seu tocador de podcast favorito, é muito importante para a gente aumentar a nossa rede de apoio, e também para seguir a gente no Instagram, @entrementespodcast, para saber quando sai episódio novo, receber informações extras sobre saúde mental e também para falar com a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio.